Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa quinta aula sobre essas informações tão importantes para o curso de assistente em administração ou assistente administrativo, como vocês queiram entender. Perfeito? A partir desse ponto, nós iremos agora entender como é que deve ser um profissional que atua dentro de uma empresa na área administrativa. Okay? Então essas aulas elas são aulas curtas, mas vocês terão todas as informações que nós estamos aqui tratando dentro das apostilas, e é necessário que vocês também leiam as apostilas, porque é assim que o conhecimento vai fixar em vocês, ok? Muito bem, como foi falado, a partir deste momento nós iremos entender, né, qual é a nossa responsabilidade dentro dessa profissão, contribuindo na administração de uma empresa como assistente, ok? Então vamos lá. O assistente administrativo ele tem a função de atuar, perfeito? De atuar nas atividades administrativas de uma organização empresarial. Então essa é a premissa, essa é a primeira informação que nós vamos aqui compreender e torná-la a nossa missão. Perfeito? Então, o assistente administrativo ele tem a função de atuar nas atividades administrativas de uma organização empresarial. Então, como eu falei antes, né, o assistente administrativo, auxiliar de administração, como queira. Agora vejam só a diferença aqui. Assistente administrativo versus auxiliar administrativo. Qual é a diferença? O que isso implica nas nossas atividades? Eu espero que vocês, nas aulas anteriores, vocês tenham compreendido que vocês são um produto e que vocês aprenderam a maneira como vocês irão expor o produto de vocês, que é a experiência, o conhecimento, né, que vocês agora internalizaram para vocês, ou que vocês compraram para vocês agirem dentro de uma organização. O auxiliar administrativo, o que ele faz? Qual é o papel do auxiliar administrativo? O auxiliar administrativo ele atua em serviço de apoio. Ele ajuda uma ou mais pessoas. Como a palavra já menciona, o auxiliar é aquele que auxilia. O auxiliar administrativo ele é, né, uma pessoa um profissional que está começando ali. Foi dada uma oportunidade para ele servir de apoio às atividades administrativas. Ele ajuda uma ou mais pessoas dentro daquela organização, dentro daquela empresa, dentro daquele departamento. Por que ele é apenas um auxiliar? Porque ele possui ainda naquele momento menos conhecimento. Menos conhecimento, mas à medida em que ele vai executando e participando dos processos, ele vai adquirindo conhecimento e experiência. Porque depois que ele passa de auxiliar para assistente, ou para uma outra atividade dentro dessa organização, é porque agora ele já tem experiência e ganhou a confiança das pessoas que trabalham naquele ambiente e que são responsáveis pela execução de todas as atividades que ali fazem parte daquela empresa. Entenderam bem? O auxiliar administrativo ele atua em serviço de apoio, ele ajuda uma ou mais pessoas dentro daquela organização. Ele possui o quê? Menos conhecimento até aquele presente momento. Então, se vocês agora são auxiliares administrativos, aproveitem todas as oportunidades em que vocês estarão ali aprendendo com os processos e com as responsabilidades pelo qual vocês serão ali, né, expostos. Serão expostos ou lhes serão dadas as oportunidades. Entendido bem essa questão? Então vamos agora entender o assistente administrativo. O que é o assistente administrativo? É um profissional que precisa enxergar o que?
mais longe. Ele precisa também focar resultados, e é por isso que ser um profissional em assistente administrativo, ele precisa ser o que? Mais completo. Pois nessa atividade não há esse serviço não é meu. Ou eu não sei fazer isso. Nessa atividade, o profissional é responsável pelo sucesso do seu trabalho e corresponsável pelo sucesso da sua equipe e da sua empresa. Então percebam aqui que já há uma responsabilidade acerca de ser um assistente administrativo, diferentemente do auxiliar administrativo. Entenderam a diferença? O assistente administrativo é um profissional que precisa enxergar mais longe e entender que ele é um profissional que precisa estar focado nos resultados. É por isso que ser um profissional como dentro desse nível, ele precisa estar o quê? Mais completo. Porque é nessa atividade que ele está executando, não há a premissa de que esse serviço não é meu. Lembre-se, vocês estão agora dentro de uma empresa em que vocês estão recebendo oportunidades e responsabilidades para executar uma determinada tarefa. E se foi dada a oportunidade para vocês executarem, é porque descobriram que vocês têm talentos, são responsáveis e que agora possuem conhecimento. Então, você agora é um profissional responsável pelo seu sucesso ou fracasso dentro daquela organização. Entenderam até aqui esse ponto, a diferença entre você ser um auxiliar administrativo e um assistente administrativo? Muito bem. Eu acredito que vocês estão lendo as apostilas, fazendo os exercícios, e assim, com certeza, dentro dessa organização que vocês estão, vocês serão, sim, bem-sucedidos. Lembrem-se, todo trabalho exige esforço. Toda conquista exige esforço. Não se sobe uma montanha apenas olhando para cima, é necessário escalar a montanha. Entendido? Um gerente ou um diretor de uma empresa, ele pode ter começado aí do ponto que vocês estão começando como auxiliar. É só analisarem a trajetória desse profissional. Como nós analisamos nas aulas anteriores, conversem com as pessoas que já tiveram as experiências e que já atingiram seus objetivos. Conversar com as pessoas faz muito a diferença. Você aprende. Aprenda também com os erros das pessoas e assim você errará menos. Então, o assistente administrativo, eles são considerados o quê? Como eles são considerados? Vamos lá, agente administrativo, assistente de administração, assistente de controlador de orçamento, assistente de controle administrativo, assistente de escritório, assistente de faturamento, assistente de finanças e etc. Percebam que as responsabilidades dentro de uma empresa são inúmeras e que existem oportunidades para vocês agora colocarem os talentos e as habilidades, as competências e os conhecimentos adquiridos neste curso. E assim serem vistos, como nós aprendemos. Como é que você quer ser visto dentro dessa empresa? As suas ações é que vai ser, ou que serão, o cartão de visita de vocês. Então, percebam que nesse exato momento os assistentes administrativos têm várias atividades ou
são conhecidos ou eles são considerados dentro de uma empresa. E cada uma dessas atividades exige muita responsabilidade e atenção. Então veja, como é que são considerados os assistentes administrativos? Agente administrativo é uma atividade dentro da empresa. Assistente de administração é um conjunto de atividades, de responsabilidades. Assistente de controlador de orçamento é uma atividade com responsabilidade. Assistente de controle administrativo, assistente de escritórios, assistente de faturamento, assistente de finanças e etc. Então nós estamos agora avançando um pouco nas responsabilidades de vocês como profissionais. Não percam o foco. Não percam o foco. Eu acredito que vocês entenderam aqui a diferença entre o auxiliar administrativo e o assistente administrativo. Um avanço, uma diferença muito grande. Primeiro passo, segundo passo. E outros passos virão a partir do momento em que vocês adquirirem mais conhecimento e colocarem em prática os seus objetivos. Assistente do setor de firmas e procurações, assistente técnico, serviço público, assistente técnico administrativo, encarregado de departamento de pessoal, encarregado de pessoal. As atividades são inúmeras para vocês, ou para vocês. Veja o que o conhecimento ele abre oportunidades diversas. É para isso que nós estamos nos esforçando para que vocês sejam esses profissionais que vão suprir as empresas das suas necessidades. Os assistentes administrativos, eles executam atividades nas suas esferas públicas e privadas, apoiando áreas de recursos humanos, da administração, das finanças e da logística. As funções são inúmeras. As áreas estão aí postas na área de humanas. Você pode atuar no setor financeiro, pode atuar na logística. Então essas são o que nós estamos fazendo aqui. O que isso significa para nós? O que nós estamos estudando? Que conhecimento estamos adquirindo? Então essas são algumas das atividades que vocês irão executar ao longo do tempo que vocês estiverem dentro de uma empresa, competindo com outras pessoas. Ok? Entendido? Então vamos para a próxima etapa. Quais são as tarefas e responsabilidades de um assistente administrativo? Quais são? Primeiro, digitar e-mails, relatórios, memorandos, atas de reunião e outros documentos. Preparar apresentação e planilhas. Então, você tem facilidade para digitação, fazer relatórios, memorando, atas de reunião e outros documentos? Você sabe preparar uma apresentação em planilhas? Mas como nós já mencionamos em aulas anteriores, nós não tínhamos a experiência, nós não tínhamos o conhecimento, mas à medida em que nós avançamos, nós vamos adquirir a experiência, o conhecimento necessário para as práticas de uma responsabilidade administrativa. E essa é a oportunidade. Eu imagino que alguns de vocês já estejam trabalhando em uma empresa, mas se não, façam valer os conhecimentos aqui expostos. E na próxima aula nós vamos estar dando seguimento às responsabilidades que vocês irão colocar em prática dentro de uma organização, ok?
Até a próxima aula.